Na infância já despertava para a música. Nasceu em Jundiaí, São Paulo, mas no Rio ele conheceu a sua turma musical. Ganhou notoriedade desde seu primeiro disco, e esse disco foi considerado um dos 100 mais importantes produtos de vinil da indústria fonográfica. As suas canções já foram gravadas por artistas top da nossa música popular brasileira, como Emílio Santiago, Nana Caymmi, Zizi Posse, entre outros. Ele integrou o grupo musical referência dos anos 80, Boca Livre. É o autor de clássicos como Toada, Sapato Velho, Quero Quero. É com ele, Claudio Nucci. Muito obrigada por você estar no Perfil conosco. Eu que agradeço. Puxa vida, Rogério. Tempão que eu assisto e nunca tô aqui, agora eu tô, Chegou, né? a sua vez. Chegou a minha vez. Para a felicidade geral da nação. Então, que bom. E eu também, que você está lançando um CD novo, um trabalho novo, a gente tem muita coisa para conversar. Mas antes da gente chegar no Integridade, que é o seu, vamos mostrar aqui, mais recente trabalho, aqui que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar sobre a sua história. Você começou com a música meio que em casa, com a família. Foi assim que você despertou realmente para a música? É verdade. A família, tanto de parte de pai quanto de mãe, tinha a mania, a saudável mania de cultuar a música, de cultivar. Um tocava um instrumento, outro tocava outro instrumento. Meu avô fazia umas poesias, minha avó por parte de pai fazia umas poesias e cantava, adorava cantar. E quando eu aprendi a tocar violão, eu acompanhava ele. E os meus avós por parte de mãe, por sua vez, tocavam violino em dueto num regional dentro de uma fazenda. Nossa! Que é onde eles moravam. Então as referências não faltaram, valsas, canções, calangos e músicas até de origem estrangeira, porque se tocava muita música nesses regionais e até nas rádios tocava música francesa, música italiana. O que hoje é mais raro. É bem mais raro porque a rádio já foi mais democrática, assim, já foi mais globalizada, mas não globalizada como hoje, né? Que você ouve a mesma programação em tudo, mas de haver muita diversidade. E como nós somos um país que recebemos o mundo todo dentro da gente com braços abertos, a gente sempre refletiu essa diversidade cultural na programação de rádio. Eu, nos anos 50, 60, ouvia muita música diferente. Então eu me formei com a família, praticamente. No violão do seu avô que você começou a tocar, é verdade essa história? Muita verdade. Olha, eu estava naquela fase de 10 anos de idade de começar a torcer o nariz para acompanhar os meus pais. A gente morava em Campinas e naquela época era muito comum a gente viajar de trem. O trem funcionava que era uma beleza, era pontualíssimo, limpíssimo, funcionava que era uma beleza. E a gente ia de Campinas a Jundiaí nos domingos, passar o domingo na casa dos avós. E eu comecei a torcer o nariz para isso, porque eu queria ver os amigos do clube, já tinha os meus amiguinhos de rua. Mas quando eu descobri um violão que estava no alto de um armário e pedi para o meu pai me ensinar alguma coisa, meu pai me ensinou umas posições, uns acordes, aí eu apaixonei, e aí eu todo domingo queria ir lá na casa do meu avô para tocar aquele violão. Você, na verdade, é autodidata ou você veio a estudar depois, mais tarde, você foi estudar música mesmo? Eu diria que eu não sou autodidata, eu sempre fui muito observador dos outros. A minha experiência com a música é uma experiência prática. Eu tenho uma memória tátil no violão, auditiva. Eu ouvi muita música. A minha música, ela é muito perceptiva, assim. A minha musicalidade veio muito da minha percepção da música. Depois que eu vi essa coisa do nome aos bois, o que é um ré maior, o que é uma sétima aumentada, o que é uma sétima menor, ou enfim, uma quarta aumentada. Mas eu nunca fui muito dessa linguagem da música teórica. Te fazia falta ou não? Me fez falta depois, para eu me comunicar. Tanto é que eu fui estudar na ProArte, quando eu decidi que eu não iria fazer comunicação. Então eu entrei na ProArte e fiz um curso maravilhoso com a professora Felícia Wang, de teoria musical, e com o Luíta, que é o Luiz Carlos Didier, um amor de pessoa que me ensinou a tocar um violão também popular lá. Então eu fiz amigos assim nesse ambiente, me ajudou muito
a conhecer outras formas, o Jacques Morelenbaum, que cuidava do coro, e outros amigos tantos que eu fiz por lá. E lá na sua infância, que música você gostava de ouvir? Qual era o estilo que te atraía de verdade? Olha, eu ouvia música popular da rádio, então eu tirava as músicas com aquele pouco arsenal que eu tinha de acordes. Eu chegava numa reuniãozinha e as músicas da moda que tocavam era Roberto Carlos, Iê, 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 Jovem Guarda, era a onda era essa. Era um Beatles meio traduzido, né? Que naquela época se traduzia muitas músicas. Então eu tocava aquilo tudo e, ao mesmo tempo, eu comecei a tomar contato com os festivais da televisão. E isso mudou completamente a minha cabeça. E foi um divisor de águas, de fato, na música popular brasileira, você concorda? Eu concordo, porque novos autores que vieram oriundos daquela fase depois pós-Caymmi, pós-Bossa Nova, que chegaram com muita pujança, muita musicalidade e muita poesia, como é o caso do Chico, como é o caso do Edu. Aliás, você o tem Gil, uma o Caetano. queda pelo Edu. Você já disse que o Edu Lobo mudou um pouco a tua história com a música. Sim. Além dele ser um compositor referência para mim, ele para mim é um dos melhores compositores assim de obras completas, né, com vozes, né? Ele e o Tom Jobim também. Ele teve o Cláudio Santoro falando também dos clássicos, né? Mas o Edu, ele teve uma importância fundamental porque ele abriu as portas para o Boca Livre começar. Ele, naquela época dos festivais que eu assistia ainda numa telinha preto e branco, eu via que tinha um grupo que acompanhava o Edu naquela música Ponteio. Tinha um cara de óculos, tinham 4 caras. Quem eram esses caras? Eram o Zé Rodrigues, o Ricardo Vilas e 2 caras com quem eu vinha trabalhar no Boca Livre, que são o Maurício Maestro e o David Tigel. Desde aquela época que o Edu já chamava o Maurício para fazer alguns arranjos vocais para ele. Uhum. E foi numa dessas que o Maurício apresentou o que a gente estava fazendo. O Edu se encantou, gravou um disco chamado Camaleão, nos convidou e nós fizemos a turnê de estreia desse trabalho. Aí tudo começou a modificar na sua história. Com certeza, com um cara como o Edu, de alta qualidade, de alta penetração no público e de assim, praticamente abrindo as portas para o trabalho, e aí eu não vou discutir, o trabalho do grupo Boca Livre é excelente, sobretudo pelos arranjos do Maurício Maestro e pela sonoridade em si das músicas, pelo repertório, pelo momento, né, que a gente começou. E é um trabalho bastante refinado. Nesse ponto de vista, ele se equipara muito ao trabalho de um Edu Lobo, por exemplo, que tem um refinamento indiscutível, não é? Justamente, mas tinha também aquele fogo da juventude de ser um pouco transgressor, de ser um pouco mais popular, no sentido de pegar umas coisas diferentes, mais simples, mais cantáveis, e botar a galera mais jovem para ouvir e para cantar junto. Né? Isso tudo aconteceu com você quando você veio para o Rio de Janeiro? Depois que eu vim para o Rio de Janeiro. Você chegou aqui com que idade, mais ou menos? 15 anos. Aí eu comecei a me enturmar no Colégio Rio de Janeiro, onde eu conheci o Zé Renato. Lobão, o Mu Carvalho, o Zé Luiz Oliveira, o Cláudio Infante. Gente que veio te acompanhar e no outros, futuro. Né? Amicíssimos, o Guilherme Caran Sim. também, a Flori Menezes, a Cristiane Torlone. Pessoas de outras áreas, né? Artes plásticas, artes cênicas. Gente de todas as tribos. De todas as tribos. E a gente foi se formando ali nos festivais, né? De escola, foi se conhecendo. E foi nessa época que você meio decidiu a seguir a carreira artística ou você até ali pensava em alguma outra coisa e tocaria por brincadeira? Foi antes. Eu morava em Campinas ainda com 12 anos. Eu entrei num festival e estava lá de jurado o Paulinho Nogueira, um gênio da música instrumental, compositor, pessoa maravilhosa, de Campinas também, ele por acaso. E eu ganhei aquele festival e aí eu decidi que eu queria ser músico, cantor, compositor, que eu assisti aqueles festivais, vi aquela turma toda fazendo música e decidi fazer isso naquela época.
Mas claro, né, decidi, né? Gostaria muito. Gostaria muito. E sua família, sendo uma família musical, como você contou, e gostando de música, te apoiaram ou quando chegou na hora, não, meu filho não é bem assim? Cara, minha família sempre foi amorosa. E a família amorosa, ela sempre vai apoiar, com as suas ressalvas, com as suas dúvidas, questionamentos. Aí meu pai, engenheiro, me pegando como músico, o cara que iria inaugurar uma história de música na família, profissionalmente, ele falava assim, escuta, meu filho, será que não teria alguma coisa entre uma coisa e outra, né? Eu gostava muito de desenhar, então ele me proporcionou uns estágios numas agências de propaganda que serviam à empresa que ele participava, para eu ver como é que era essa coisa de propaganda, publicidade, comunicação. E eu adorei também. Mas... Se entusiasmou? Eu tive a certeza, foi muito importante, porque eu tive a certeza de que eu queria música mesmo, com toda a admiração que eu tenho pelos profissionais da propaganda, pelos artistas gráficos, plásticos, né? Que eu amo, né? De paixão essa área também. Mas eu decidi pela música porque realmente era a minha praia. Foi bom você ter visto para ter certeza que é isso que eu não quero fazer. Exatamente. Eu quero fazer música, né? Para a felicidade geral do público, a gente agradece essa sua escolha, né? E as coisas elas conspiraram a favor, porque sempre foi muito difícil fazer música. Mas assim como é difícil ser padeiro, você imagina um cara que vai chegar antigamente, inclusive, que não tinha essas massas prontas. É verdade. O cara chegava, abria 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ficava lá fazendo pão, abria, ficava o dia inteiro naquela lida, né? Não é fácil. Assim como estudar medicina e você ser um bom médico, não é fácil. E a música não é diferente. Então eu sempre pratiquei muito, né? Como eu te disse, nunca fui estudioso teórico, mas eu sempre pratiquei. Malhava as músicas, ouvia muito, tocava muito, cantava muito, né, para me aperfeiçoar. Você estudou canto? Não. O canto também foi uma coisa super intuitiva. Eu tive alguns toques. Entre esses toques, o Pepe Castro Neves, maravilhoso cantor, que hoje vive em Paris, me deu umas aulinhas, assim, alguns truques, né, que eu agradeço muito. Você tem uma pegada muito regional, assim, você ficou muito tempo ouvindo música regional, como você colocou e tal. Isso influenciou de forma muito direta no seu trabalho, assim? Foi intencional ou ocasional? Olha, aconteceram as duas coisas. Como eu sou do interior e como eu vivia minhas férias em fazenda, esse viés regional sempre foi muito forte para mim. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, olha que coisa engraçada, eu ouvi no Rio de Janeiro muito lundu, muito baião, muito shot, muita coisa diferente do que rolava aqui no Rio, né? Por influência de quem? Do Juca Filho, do Zé Renato, do Damilton Viana, das pessoas que tocavam no grupo Cantares, né, que me apresentaram um outro tipo de música que eu não conhecia. E depois, porque os mineiros chegaram aqui, com aquela horda de gênios, né, melódicos, harmônicos, Toninho, sem falar no grande Milton Nascimento, mas para citar alguns, Toninho Horta, Nelson Ângelo, Tavinho Moura, Lô Borges, né? Beto Guedes. Só então, craque, né? Só craque. E que eles já traziam uma coisa universal, mas traziam uma coisa meio regional também ali. E eu acho que nessa época caiu meio como uma luva, né? Porque, por exemplo, o Boca Livre foi mais ou menos anos 80, final dos anos 70, final início dos nos 70, estava em voga a discoteca. Pois é. A MPB estava em alta, então o Chico estava lançando Meus Caros Amigos. Eu lembro que o Edu estava começando a lançar umas coisas, né? Ele estava voltando dos Estados Unidos já com uma bagagem de estudo de música como arranjador, também como conceptor de música total, assim, não só melodia, harmonia.
o Ivan fazendo as coisas dele, sendo super bem aceitas lá fora, né? O Ivan Lins é um dos melodistas mais gravados fora do Brasil. Verdade, e mais reconhecidos, inclusive. Você chega fora do país, as pessoas, Tom Jobim, Ivan Lins, as pessoas fazem logo essas associações, né? Exatamente. Então essa turma, ela sempre fez uma ponte entre o tradicional, que tinha lá o Noel Rosa, né? O Nelson Cavaquinho, o Ismael Silva, o Chico sempre gostou de mexer com isso, né? Com esses signos do samba e trazer para o presente, colocar um discurso, uma crônica atual. E o Edu também, com essa influência dele, do pai dele lá de Recife, do Nordeste, né? Fazendo aqueles baiões. E a gente, com os mineiros, a gente fechou um conjunto de referências muito importante. E como você disse, calhou, porque o Boca Livre ele foi porta-voz de um pouquinho dessas coisas. A gente cantou Geraldinho Azevedo, cantamos Os Mineiros e cantamos as nossas coisas. E vinha com frescor. Tinha uma coisa que não estava acontecendo naquele momento na música. Vocês trouxeram frescor na letra, na forma de cantar, na maneira de se colocar. Isso é indiscutível. Vocês lançaram um primeiro CD que foi independente e que aconteceu. Como é que você chegou no Boca Livre? Como é que aconteceu esse primeiro CD? Mas você vai contar pra gente no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Você não vai sair porque a gente está aqui num papo imperdível com o Cláudio Nutt. Eu volto já já.